Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Aldo. Obrigado, queridos. Graças e paz, igreja. Que bom estar aqui de novo. É sempre uma alegria poder ministrar. E ministrar em casa é uma delícia, porque o melhor público que tem são esses lindos irmãos que estão aqui essa noite. Nada como estar em casa e ministrar para os meus irmãos próximos. Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria dar um testemunho de algo que aconteceu na minha vida e na vida da minha família. Mas antes eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Cadê a rede jovem? No livro de Salmos, e nós vamos ler o Salmo 21, no versículo 7. Salmo 21, versículo 7. O título dessa mensagem é Não Seremos Abalados. Diz assim: pois o rei confia no Senhor, e pela bondade do Altíssimo permanecerá inabalável. Este salmo é de Davi, e eu queria que você trocasse a palavra rei e colocasse o seu nome, e que nós lêssemos juntos, por favor, este versículo mais uma vez. Nós vamos ler pois, e no lugar de rei eu vou falar pois Aldo, certo? Vamos ler juntos? Pois Aldo confia no Senhor, e pela bondade do Altíssimo permanecerá inabalável. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque confiamos em Ti, Senhor. Obrigado porque em Ti permanecemos inabaláveis. Que o Senhor continue guiando este momento da palavra, e que possamos sair daqui, Senhor, com a nossa fé inabalável. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que eu oro. Amém. Queridos, no dia 16 de maio do ano corrente, aconteceu algo magnífico na minha família. Na madrugada da segunda-feira, a minha esposa começou a sentir dores de parto. E uma das coisas que se faz para se aliviar as dores é colocar uma bolsa de água quente no baixo ventre. Aquilo ajuda a aliviar um pouco as dores. E por volta das tantas, ela achou que a bolsa de água quente estava vazando. Mas na verdade era outra bolsa que estava vazando. Fomos na médica e a médica constatou que às 6 horas da manhã a bolsa tinha rompido. Nós passamos aquele dia então esperando o momento certo de nós irmos para o hospital. Eu queria que fossem preparando as fotos, por favor. E nós temos algumas fotos do momento mais sublime que eu já vivi na minha vida. Antes de nós irmos para o hospital, nós já vínhamos ouvindo uma música. Pode parar aí. E é de alguns irmãos nossos, de uma igreja chamada Bethel, lá nos Estados Unidos. E o nome da música é We Will Not Be Shaken, que é este versículo: nós não seremos abalados. E eu não sei se você sabe, quantos pais nós temos aqui? Muitos pais. E eu agora faço parte deste time maravilhoso. Nós que somos pais sabemos que o parto não é uma ciência exata. Cada parto tem a sua peculiaridade. E por não ser uma ciência exata, não se sabe o que vai realmente acontecer. Então fomos para o hospital.
E permanecemos juntos o tempo inteiro. Eu estive junto de Rebeca durante todo o tempo de trabalho de parto. Nós chegamos no hospital às 19 horas. E apenas por volta das 2 horas da manhã eu cochilei, porque eu cochilei sem querer. Eu deitei na cama e ela estava na outra cama. E ela estava com a médica, ela estava com a doula. O parto foi normal porque nós acreditamos que se foi o Senhor quem fez isso, o Senhor iria prover que nós estivéssemos passando por este momento sem sermos abalados. Mas o parto, ele é incerto. E ela ia para o chuveiro quente, fazia massagem com a doula, e aquele paninho azul, a doula pegava para puxar assim nas costas dela e balançava tudo, para voltar uma. Na próxima amostra, passa a próxima, por favor. E a função do marido, pelo menos o marido Aldo Giovanni, era estar todo o tempo com a minha esposa, dando a ela o suporte e encorajando-a a trazer ao mundo o nosso primeiro filho, chamado Levi Benício, que está aqui hoje no colo da bisavó dele. E aquilo foi se prolongando, nós fomos entrando na madrugada, lá pelas 2 horas da manhã, eu deitei numa cama lá, numa maca e apaguei. Quando eu acordei, que eu abri os olhos, a médica falou assim: vai se arrumando aí que já está chegando a hora. E eu fiquei, meu Deus, está chegando a hora. Está chegando. O que agora? O que eu faço? Ela falou: vai lá para a sala e tem uma roupa lá para você vestir, para você estar lá. Então, eu levantei, passei uma água no rosto e fui para a sala. Aquela música, ela não saía da minha cabeça, porque eu estava, na verdade, recitando o versículo 7 do capítulo 21 de Salmos. Nós não seremos abalados. Pode ir passando, por favor, as fotos. Durante todo o tempo das dores de parto, nós estivemos ali. E eu lembrava sempre a ela: nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Porque eu não sei se todos sabem, mas a partir do momento que a bolsa se rompe, a mulher tem apenas 24 horas para que o bebê nasça naturalmente. Já era 3 horas da manhã e o Levi ainda não tinha nascido. Ele tinha apenas 3 horas para nascer e num parto normal, sem risco. Se não, teríamos que ir para o procedimento de cesárea. E não era isso que nós queríamos. Nós queríamos que fosse parto normal, assim como o nosso Senhor estabeleceu. Pode ir passando. Essa é a minha roupinha vermelha. Eu vesti a minha roupinha vermelha e fui para lá estar com a minha esposa. Aquela é a nossa doula. A doula é a mulher que ajuda a mulher que está em trabalho de parto a ter um parto mais tranquilo. Ela acalma a mulher, ela faz massagens na mulher, ela faz estímulos para que a mulher tenha o parto mais tranquilo possível. Essa senhora é uma senhora cristã. A médica que está no chão é cristã, ela é da Primeira Igreja Batista. E a pediatra que estava no plantão é nossa irmã em Cristo daqui da nossa igreja. Você está aqui, minha irmã, hoje? Você veio no das 19? Irmã Dolores? É discípula do pastor Ademir. Então, toda aquela sala estava envolta por pessoas enviadas por Deus. Todas eram pessoas que amavam e temiam ao Senhor. A não ser a fotógrafa, que eu acho que depois ela se converteu. E ali estava eu fazendo massagem nos quadris. E depois eu não sentia mais nada. Foi pior do que malhar com o Elcio e fazer crossfit. Pode ir passando. Neste momento estavam começando as dores de expulsão mesmo. E eu estava ali com ela. E é interessante como a natureza do Senhor é perfeita. Porque no momento exato do parto, a mulher se transforma completamente. Rebeca é uma mulher pacífica,
ela não fala muito alto, mas neste exato momento, a polícia veio e disse: senhores, já são 4 da manhã, estão incomodando os vizinhos. Era a Rebeca gritando. Pode ir passando, por favor. E este é o momento que nós seguramos o nosso bebê. A fotógrafa chorava, todo mundo na sala chorava. E eu tive a oportunidade de pegar o meu filho nos braços e abençoá-lo ali. E declarar sobre ele todas as sortes de bênçãos. E foi um momento muito marcante para nós. E nós não fomos abalados. Levi nasceu às 4h12 da manhã. Não foi preciso nenhuma intervenção humana para que ele saísse, para que tivesse o parto normal. Eu tive a oportunidade de cortar o cordão umbilical do meu filho, desligando ele da sua mãe e trazendo ele ao mundo. Ao mundo que nós sabemos que não é o melhor lugar, mas ele não será abalado, porque ele confia no Senhor. Pode ir passando. Quando o Levi foi tirado e colocado nesse berço, ele estava chorando, foi o momento que ele começou a chorar. Então, eu saí de perto de Rebeca e fui até ele e falei assim: filho, papai está aqui. E ele parou de chorar. Talvez você esteja se perguntando: pastor, por que o senhor está trazendo essas fotos? Por que o senhor está trazendo essas imagens? Porque nós somos crianças de Deus. E por mais que nós estejamos chorando muito, a única voz que nos acalma é a voz do nosso Pai. É a voz do Senhor. Mas por que nós não seremos abalados? Pode tirar as fotos. Muito obrigado. Em nenhum momento este texto que nós lemos deixa entender que Davi não seria abalado pela sua própria força. Em nenhum momento o texto deixa explícito que Davi não seria vitorioso, ou seria vitorioso pela força do seu próprio braço. No parto, nós não confiávamos na habilidade dos excelentes profissionais que estavam ali. Nós acreditávamos no Deus que fez o Levi. Deus instituiu o Levi como nosso filho. E ele iria nos prover o conforto de um parto normal. Nós orávamos por isso há 9 meses. E eu dizia para Deus: Deus, se o Levi nascer de parto cesariano, a minha fé não será abalada, porque eu confio no Senhor. A confiança em Deus se mostra na crise. É muito fácil, na bonança, nós batermos no peito e dizermos: eu acredito em Deus, porque as minhas contas estão pagas. Eu acredito em Deus, porque a minha família tem saúde. Eu acredito em Deus, porque os meus negócios vão bem. Eu acredito em Deus, porque os meus estudos vão bem. É fácil dizer isso quando tudo vai bem. Mas a fé, ela não é testada na bonança, a fé é testada nas batalhas. Mas quando estamos em batalhas da vida, quando as coisas não vão bem, em quem nós nos agarramos? Em quem você se agarra? Qual é a primeira pessoa que você clama? O que você pensa? O que vem à sua memória? Na minha mente, este versículo jamais sairá. Porque eu confio em Deus, eu jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Nos meus momentos de medo, de dor, eu trago à memória o Deus que eu sirvo e não os problemas pelos quais eu esteja passando. Nós não seremos abalados quando? Nós não seremos abalados porque nas batalhas o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio.
O versículo 8 diz assim: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Irmãos, nós não temos inimigos. Nós somos filhos de Deus. Nós não deveríamos, pelo menos, ter inimigos, porque o nosso Senhor que nos salvou, Jesus Cristo, Ele diz: amem os seus inimigos, orem pelos seus inimigos. Então, nós não devemos ter inimigos como pessoas, mas existem inimigos das nossas almas. Existem inimigos que não têm nomes de pessoas, mas são inimigos. O medo é um inimigo. Quantos de nós somos afligidos pelo medo? Neste momento em que nós vivemos de ter o Levi, muitas pessoas diziam para a Rebeca: nossa, como você é corajosa. E eu ficava me perguntando por que as pessoas estão dizendo isso. E elas falavam: mas por quê? Você vai ter parto normal. E eu me perguntava: o que uma coisa tem a ver com a outra? Porque na minha cabeça, tudo o que meu Deus fez é perfeito. E o parto é uma obra de Deus. O parto normal é uma obra de Deus. Eu sei que muitas gravidezes por aí, plural de gravidez é gravidezes mesmo. Gente, eu acho que eu nunca coloquei gravidez no plural na minha vida. Então, as gravidezes, eu não conheço todas as gravidezes, mas existem algumas gravidezes que são de risco. E realmente a mulher não pode ter o parto normal, e eu entendo isso completamente. Mas outras optam pelo parto cesariano. Depois que Rebeca teve o Levi, eu estava exausto. Eu estava um bagaço. E eu não fiz nada em relação ao que ela fez. Eu só fiquei ali, vai lá. Mas ela estava tão elétrica por tudo aquilo que o corpo produz para que a criança nasça, que ela tirou uma foto e mandou para a família. Ela parecia que tinha acabado de acordar e que nada tinha acontecido na vida dela. Ela tirou uma selfie assim, rindo. Eu falei assim: gente, eu aqui não estou aguentando em cima das minhas pernas, e essa menina tirando selfie. Nós entendemos que nós não seremos abalados. Aquele momento daquele parto foi algo sublime para mim. Foi algo por demais precioso. Ter o meu filho e a minha esposa muito bem ali. Eu sabia que nós seríamos guardados por Deus. É possível que algum inimigo seu seja a raiva, mas se você confia em Deus, você será acalmado. É possível que exista rancor no seu coração, mas se você confia em Deus, você perdoará. É possível que o seu inimigo seja a preguiça. Eu sinto muito por esse inimigo, mas se você confia em Deus, Deus há de te dar força para trabalhar, de te dar ânimo para viver a vida. Talvez o seu inimigo seja a falta de sono, e se você confia em Deus, Deus há de te dar o sono do justo. Talvez o seu inimigo seja o estresse. Eu não gosto de dirigir, porque eu sei que no trânsito o diabo se manifesta. E ele se manifesta de diversas formas. Às vezes é uma senhora que não tem pressa, e ela anda na velocidade que ela quer. Diferente de mim, que quero chegar em algum lugar logo. Ela não entende que eu quero chegar. Eu não a culpo. Mas aqueles 20 km por hora, como se nós estivéssemos no estacionamento, aquilo me incomoda. Então o estresse às vezes seja um inimigo. Mas talvez você precise ouvir músicas e ler palavras que são na Bíblia que te acalmem. Talvez o seu inimigo seja o quase, veja bem que eu não disse a palavra, o quase divórcio. Mas o Senhor promove o casamento, mas nunca o divórcio. Deus acredita na recuperação das famílias. Se você está pensando hoje em se separar do seu cônjuge, ore mais. O Senhor não deixará que o seu casamento seja abalado. Deus, Ele ama as famílias. Então, se o seu problema é uma família desestruturada, eu acredito que se Deus colocou ordem no cosmos, Ele há de colocar ordem na tua família, meu irmão. Deus é poderoso. Talvez o seu problema seja drogas, mas se você confia em Deus, não há euforia maior do que servir ao Deus Todo-Poderoso. Talvez o seu problema seja álcool ou qualquer vício,
Mas se você confia no Senhor, Ele te livrará de tudo. Talvez o seu problema seja a falta de perdão. Mas aquele que perdoou aquilo que era imperdoável, que era o pecado do homem, Ele há de colocar no teu coração o perdão por alguém. Não ser abalado não é quando Deus te livra da batalha, mas é quando Deus te livra na batalha. Algumas pessoas pedem: Deus, me livra, Senhor, desta batalha. Mas o Senhor quer que você entre na batalha, para que o nome dEle seja ainda mais exaltado. Porque quando Deus é mais exaltado? Quando Ele te impede de entrar na batalha, ou quando no meio da batalha Ele te dá o livramento. A vida com Deus não nos exime das batalhas diárias, mas nos promove vitória eterna. Deus, ou melhor, Jesus Cristo como nosso general, é o único general na história que diz aos seus comandados: vocês são mais do que vencedores. Antes mesmo da guerra acabar. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Nós não seremos abalados. Se mantivermos a nossa fé inabalável em Deus, jamais seremos abalados pelas circunstâncias. Nós não seremos abalados porque não há outro nome. Este salmo lindo, eu gostaria de ler para você, por favor. O Salmo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Mas olha que versículo lindo é este: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O Senhor ouve a tua oração. É interessante que quando eu estou em qualquer cômodo da casa em que o Levi não esteja, se ele faz assim, eu já levanto e vou ver se ele está bem. Você acha que Deus não ouve o seu clamor? Você acha que Deus não ouve as suas orações? Meus irmãos, Deus, Ele é todo poderoso. A Bíblia fala que antes mesmo de nós falarmos uma palavra, Deus já sabia que a falaríamos. Mas se o Levi ficar no seu quarto calado o dia inteiro e ele não chorar, nós não vamos saber se ele está com fome, se ele está com cólica, se ele precisa trocar a fralda. E precisa trocar a fralda bastante vezes, gente. Eu estou ainda pegando a manha disso. Eu sinto muita dificuldade de tirar os bracinhos de dentro da camisinha, assim, sabe? Ou de colocar, porque ele fica assim com a mão fechada. Eu falo: filho, abre a mão, filho. É para passar aqui, ele não abre. Ou as perninhas já estão dentro do macacãozinho. Aí ele encolhe, faz assim. Aí tira, aí acaba com tudo. Todo o meu trabalho acaba. Fala assim: filho, me ajuda, filho. Então, se o meu filho, e eu que sou homem, eu sou falho, eu corro para acudir o meu filho, quem dirá o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo Senhor, que ouve as suas orações, mesmo quando você não fala, Ele ouve, Ele sabe da sua necessidade. Em Atos 4, no versículo 12, diz assim:
Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Este é o único nome que se vale a pena clamar. Este é o único nome que se vale a pena invocar para que sejamos salvos. Não há nenhuma outra poderosa mão que possa nos acudir. Irmãos, eu conheço tantos santos e santas. A minha mãe é uma santa. O meu avô que faleceu era um santo. Mas eles nada podiam fazer por mim, a não ser clamar pelo Santo dos Santos. Então, nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos livre acesso a conversar, explanar, chorar diante de um Deus Todo-Poderoso. Quando meu filho nasceu, eu entendi mais a Deus. Eu entendi por que nós chamamos Deus de Pai. Porque, de vez em quando, ele tem cólica. Na primeira semana ele teve cólica. Eu não sei se na sua vez foi assim, mas eu não sabia o que fazer. Sabe quando bate o pânico assim? Gente, meu Deus, o que é que a gente faz? O que é que você dá para essa criança? Porque quando você está doente, você faz um coquetel de um monte de remédio, uma bomba, joga para dentro, você fica bom em 1 hora. E você não está nem aí se vai dar errado, porque você é um bruto, ignorante. Você já é grande o suficiente para aguentar. Mas bebê, gente, o que é que faz? Aí você ora, você dá Luftal, e ele gosta do Luftal, que é docinho. Ele fica assim, eu falei, filho, não vicia nisso, filho. Sabe, não vai por esse caminho, filho. O doce não é legal. Às vezes eu queria dar brigadeiro para ele se distrair um pouco, mas a Rebeca acha que não é a hora ainda. Eu também acho que não. É melhor ele ficar assim. E nos meus momentos de desespero, eu colocava a mão na barriguinha dele, eu orava e dizia assim, Deus, passa essa dor para mim. Deixa eu sentir a dor dele. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez com você. Jesus sentiu a sua dor para que hoje você não fosse abalado. Eu não sei se você já chegou à conclusão, mas aquela cruz não era dele. Ele não merecia aquela cruz. Quem merecíamos a cruz éramos nós. Nós merecíamos a morte eterna. Nós merecíamos o castigo. Mas sobre ele estavam os nossos pecados. E pelas suas pisaduras, pelas suas dores, hoje nós somos uma igreja inabalável. Ele mesmo antes de morrer disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa igreja sou eu e é você. Não vai prevalecer sobre nós. Então, meus irmãos, eu não me importo com a situação que eu esteja passando. O Brasil não vive a melhor situação da história. Nós não somos cegos para perceber isso. Mas eu já falei isso antes, eu nasci em 1986. Não parece, mas eu tenho 30 anos. A minha barba, eu não vou tirar minha barba. Não vou. Não tem baixo assinado. É porque assim, dá trabalho. Não sei se você tem barba, mas quando ela chega nesse limite, só na barbearia. Em casa você não dá mais conta. Porque aí você tem que ter uma motosserra, você tem que ter instrumentos que você normalmente não tem em casa. Mas em 1986 meus pais falavam, se ia comprar 1 quilo de feijão, e você pegava o feijão dessa ponta aqui, era um preço, era R$10. E aí lá vinha um cara com a etiquetadeira de novo, já estava em 14. Então a inflação era altíssima. Mãe conta que quando eu nasci, eu tive 2 enxovais. Eu tive roupa a rodo. Assim, gente, eu gastava muita roupa. E naquele tempo não era como Levi,
que tinha fralda descartável. A gente não jogava fora, porque era caro fralda. E era fralda de pano. E eu sinto muito por isso, mãe. Por todo o trabalho que eu dei à senhora. E foi muito, porque eu fazia muito. Eu nasci saudável. As pessoas não deixaram de viver em 1986. Eu vejo muitas pessoas aqui que são mais velhas do que eu e têm a vida plena hoje, estabelecida. Este momento de crise que nós estamos passando, Nós não seremos abalados na crise. A nossa fé não será abalada na crise. Nós não vamos estremecer por causa deste momento. Nós vamos mais uma vez passar por este momento. Eu não tenho medo da crise. Eu preciso dizer, pastor, o senhor não está sentindo a crise? Claro que eu estou. Eu sou gente. Eu como. Eu compro também. Feijão está caro. Amo feijão. Feijão com farinha e arroz, gente, maravilhoso. Essa semana eu realizei um grande desejo, que era tão simples, que foi comer feijão, arroz, farinha e fígado frito acebolado. Maravilhoso. Tem gente que fala assim, ai, eu sinto muito se o seu paladar não é refinado para comer fígado acebolado, que é uma delícia. Principalmente você esfregar o fígado assim no fundo da panela que está cheia de gordura assim e jogar, fazer uma farofa ali dentro. Eu sou nordestino, gente, eu amo essas coisas. Então, nós estamos passando por este momento. Mas uma palavra não sai da minha cabeça. Nós não seremos abalados. Você diminui uma saída aqui, corta aqui, mas a gente passa. Este é o momento de testarmos a nossa fé. E eu quero te dizer uma coisa, se a sua fé foi inabalável, a sua vitória é certa. Eu queria que a banda fosse subindo, por favor. Meus irmãos, não temam esta vida. Não temam esta vida. Recentemente, eu perdi uma bisavó que tinha 110 anos. E eu estive no seu aniversário em que ela comemorou 110 anos. E eu perguntei para ela, vó, o que a senhora gostaria de receber de Deus? E a resposta foi sem pensar, porque ela já sabia o que queria. Viver mais. Aquela mulher foi inabalável. A fé dela alimentava a minha fé. Ela dizia assim para mim, filho, a única coisa que eu gosto é de ler a Bíblia de manhã, as notícias e ver todas as novelas que passam. Não dá para discutir isso. Uma mulher de 110 anos, ela faz o que ela quiser da vida dela. Eu não quero mais, Globo, cancela essa novela que eu já não quero mais assistir, eu quero assistir outra. Ela pôde fazer o que ela quiser. Ela era considerada a mulher mais velha da Bahia. No aniversário de 110 anos saiu um jornal, saiu uma matéria, ela de capa. Dona Milu, 110 anos. Uma mulher inabalável. Eu não sei se você fez as contas na cabeça, mas em 110 anos aconteceram as 2 grandes guerras do mundo. Quando ela nasceu, ela me falava, filho, a gente dormia em esteiras. Eu não sei se você sabe o que é esteira, é algo feito de palha. E depois veio o colchão, que era com um pano, mas tinha palha dentro. A palha estava sempre presente. Até um dia em que surgiram esses colchões que nós temos hoje. Mas eu comecei dormindo no chão. E não tinha piso, meu filho, era chão batido. Minha bisavó, ela pegava as galinhas que ela tinha, porque a única propriedade que alguém há 100 anos atrás tinha de importante era gado. Ela dava galinhas para poder aprender a ler. O pai dela não queria que ela aprendesse a ler. Depois que ela conheceu o Evangelho, ela foi a fundadora das 2 primeiras igrejas batistas de Feira de Santana. A segunda igreja batista foi de onde o apóstolo René Terranova saiu. E eu perguntei, vó, a senhora já ouviu falar do apóstolo René Terranova? René era um menino que vinha aqui orar com sua tia. Eu lembro dele, René,
um moreno assim. Eu lembro dele, vim aqui em casa. Falei, gente, o mundo é muito pequeno. Então, a minha avó, ela perdeu o preto dela, que ela falava. Meu filho, seu bisavô, ele era pobre, preto, pedreiro. Eu falava, vó, o que é que tem a ver preto? Não, porque o meu pai, ele era racista. Eu falei, não, tudo bem. E o pai dela não queria que ele se casasse. Mas o meu bisavô, ele era um cara alto, que nem eu, bonito e moreno. Ele não chegava a ser negro exatamente. E ela perdeu meu bisavô, alguns filhos. Muita coisa aconteceu na vida dela para ela dizer assim, olha, eu cansei dessa vida. Mas ela dizia assim, eu quero viver mais. Sabe por quê? Porque os netos, bisnetos e tetaranetos dela continuavam a nascer. Isso dava alegria a ela. É como o nosso Senhor, o que dá alegria a Deus é a vida. Se você confia em Deus e faz dele a sua rocha, você não será abalado. E não se esqueça, não importa o que você esteja vivendo hoje. Ouça bem essas palavras. Não importa o que você esteja vivendo hoje. Nada nem ninguém te arranca das mãos do poderoso Deus. Nada nem ninguém. Ninguém te sequestrará das mãos do Senhor. Não perca a esperança. Não esmoreça a sua fé. O nosso Deus é por nós. Eu gostaria de te convidar a orar. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E este Deus nos torna como igreja inabaláveis. Este Deus te faz ser como pessoa inabalável. Não perca as esperanças. As batalhas nos fazem vitoriosos. Deus, obrigado. Obrigado porque temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Deus, a crise é verdadeira, mas o Senhor é muito mais. A crise é passageira, mas o Senhor é eterno. No mundo nós temos tido aflições, mas confiamos que o Senhor venceu o mundo. Deus, renova a nossa fé. Nos faz ser inabaláveis no Senhor. Que possamos cantar este hino agora, esta música, e deixar que o Espírito Santo ministre os nossos corações. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar Colocamos a fé
abalado. Aplauda ao Senhor. Se você confia em Deus, você não será abalado. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua semana. Guarde a sua família e torne a sua fé inabalável. Que você vá em paz ao seu lar e não se esqueça do Deus que você serve. É no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, que eu oro. Amém, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão.